Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria das Estruturas. Hoje a gente vai começar a tratar de um assunto novo, que vão ser os pórticos. E nesses pórticos a gente vai começar falando dos pórticos biapoiados, que é o mais simples deles, tá? É, a gente até agora estava vendo viga. Qual vai ser a diferença entre viga e pórtico? Ambos são elementos lineares, porém a viga é um elemento só. Aqui no pórtico é como se eu estivesse tratando vários elementos ao mesmo tempo. Então é como se eu tivesse pilares e vigas numa mesma estrutura. Eu estou analisando tudo como uma coisa só. O exemplo que a gente vai fazer hoje vai ser esse aqui, ó. Então seria como se eu tivesse aqui dois pilares e uma viga apoiada em cima dele. Então essa parte de pórtico já é uma evolução da parte de viga que a gente estava vendo até agora. Antes a gente estava vendo só esse pedacinho aqui e considerando esses pilares como apoios. Agora a gente colocou os apoios aqui no que seriam a fundação do edifício e vamos começar a analisar também os pilares, tá? O que que muda? Muda principalmente na parte do momento. A gente vai ter transferência de momento de um elemento para o outro, de uma peça para outra, e a gente vai ter que analisar cada um desses elementos no seu eixo local. O que, que é isso? Eu vou ver aqui como se o vertical estivesse para cá e o x estivesse aqui na direção desse pilar. Eu vou virar ele, vou olhar ele como se ele fosse uma viga deitada aqui. A viga já está deitada, o eixo local dela vai ser a mesma coisa do eixo global, e aqui eu vou ter a mesma coisa da outra, tá? Então, vamos lá. Para o somatório de forças, para a gente achar as reações de apoio, a gente vai fazer da mesma forma. O que, que tem que tomar cuidado? Com o momento. Nas vigas, quando eu tinha uma força horizontal, ela não fazia momento porque estava na mesma direção do ponto que eu estava fazendo. Agora, quando eu fizer o somatório de momento em A, que é nesse ponto aqui, essa força tem uma distância perpendicular até o ponto que eu estou fazendo. Então, essa força horizontal vai gerar um momento, assim como essa também vai gerar um outro momento. Tá? O que, que não vai gerar momento aqui? Só o HA. Por quê? Lembra que eu falei que o somatório de momentos, a força tem o que a gente chama de linha de ação, que é a direção dela, como se fosse uma linha infinita. Se essa linha infinita passar por cima do ponto aonde está fazendo, o momento é zero. Isso aqui acontece com HA. HA passa exatamente em cima do ponto A. A direção dele, a linha de ação do HA passa em cima do ponto que a gente está fazendo no somatório de momento. Então, como que vai ficar essa brincadeira aqui? A gente vai ter 12 vezes 2. A distância sempre vai ser uma distância perpendicular à força. Então, 12 vezes 2. E o 12 vezes 2, se eu fixar nesse ponto aqui, bati um prego nesse ponto aqui, ele está querendo fazer girar assim, sentido horário, em relação a esse ponto. Quando eu pego essa carga distribuída aqui, ela também vai estar tentando fazer girar no sentido horário em relação a esse ponto. Então, eu vou somar com o momento dessa aqui. Qual o momento feito por essa força de 5 kN por metro? Vai ser 5 vezes 6 vezes 3, que é a metade desse 6. O HA, como eu já falei, não vai entrar, então falta o VB. O VB, em relação a esse ponto aqui, está tentando rodar no sentido anti-horário. Então, ele vai contra essas duas forças aqui. Menos VB vezes 6, igual a zero. Disso aqui, a gente vai tirar que o VB é igual a 19. Terminando o somatório de momentos, a gente vai para o somatório de forças verticais em Y. E agora eu vou pensar só nas forças que estão na direção vertical. Então, eu tenho VA mais VB menos o 5 vezes 6. Não estou falando de momento, então não vou multiplicar pela metade. Só 5 vezes 6. Disso aqui eu vou tirar que VA vai ser igual a 11, substituindo aqui o VB pelo 19 que a gente já tinha achado. E para terminar as reações de apoio, a gente tem que achar o HA.
Então, o HA da forma como eu coloquei aqui, eu vou ter HA, está no mesmo sentido do 12. Então, eu vou somar com o 12. E fazendo a conta, jogando o 12 para o outro lado, HA é menos 12. Esse menos aqui significa que o sentido do HA está errado. Então, substituindo esses valores no desenho, a gente vai ficar com isso aqui. Então aqui, ó, já substituí as forças, a gente vai começar fazendo o diagrama de esforços normais. Então, relembrando, gente, quando era a viga, o esforço normal era sempre o que estava na horizontal, mas essa não é a definição. A definição do esforço normal é aquele que o esforço está na mesma direção do elemento. Tá? Então, a gente vai ter que pensar de uma forma mais objetiva para fazer esse diagrama de normal. E aqui vai entrar essa parte que eu falei dos eixos locais. Então agora eu vou pensar nesse pilar aqui, pensar no eixo dele. O que é o eixo dele? O que vai ser normal a esse pilar? Vai ser o que está fazendo força na mesma direção que ele. No caso aqui, ó, eu tenho o 11 fazendo esforço normal nesse pilar e o 12 fazendo esforço cortante. Por quê? Porque o cortante é transversal ao elemento. Quando eu chego aqui na viga, já muda tudo. O 11 deixa de ser um esforço normal e vai passar a ser um esforço cortante nesse elemento. Por quê? Porque ele está a 90 graus desse elemento aqui. Enquanto o 12, que era cortante no pilar, vai passar a ser um esforço normal na viga, porque está na direção da viga. Tá? Então, como que a gente começa fazendo isso aqui? Da mesma forma, a gente vai escolher um dos dois lados para entrar. Vamos começar entrando aqui pela esquerda e vamos seguindo e a gente vai adicionando conforme a gente passa pelas forças. Então, nesse primeiro ponto aqui, entrei pela esquerda, encontrei o 11. O 11 está comprimindo esse pilar, então ele vai ser negativo. Tá? Eu vou colocar, aí aqui, gente, já vai de cada um. Não tem tanto uma regra, na verdade, em exercício, normalmente a gente tem um tracejado aqui para mostrar o que é embaixo e o que é em cima. Eu costumo fazer o negativo para dentro do pórtico e o positivo para fora, mas aí vai de acordo com cada um. Desde que a gente indique com um sinal no final o que é negativo e o que é positivo, está valendo. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho 11 negativo, vamos escrever 11. E a partir desse ponto aqui, ó, eu estou passando pelo 12, mas a gente conversou já que o 12 não faz esforço normal. Então eu simplesmente vou seguir com esse 11 até o final. Não tem nada contra ele na parte, pelo menos, de esforço normal. Tá? Então a gente vai daqui no 11 até o final. E aqui a gente sabe que vai ser negativo. Beleza, terminamos o primeiro pilar. Vamos começar agora a viga. Como que a gente faz isso? A gente ignora esse pilar aqui. Agora é realmente como se fosse uma viga. Mas só que a diferença é que eu vou levar essas forças para o início dessa viga. Tá? Então todas as forças que eu passei, eu vou considerar elas nesse ponto aqui. Então, o que eu passei? Eu passei pelo 11 para cima, faz esforço normal na viga? Não, porque é perpendicular a ela, vai fazer esforço cortante. E passei pelo 12. Se eu colocar aqui, ele sim vai fazer um esforço normal nessa viga. Então, aqui eu vou ter 12 comprimindo a viga, então também vai ser 12 negativo aqui. Então, vamos fazer aqui, ó. Sairia daqui, gente, a mesma coisa, tá? Então eu entrei aqui 12, ao longo da viga não tem nada na horizontal que vai mudar o diagrama de normal. Então esse 12 vai até o final. Então a gente vai pegar ele e vai fazer aqui. 12 até o final, também negativo.
Vamos escrever aqui 12 também. Então, aqui a gente pode seguir, mas fica mais fácil a gente entrar pelo lado direito. Por quê? Se eu seguir para esse pilar agora, eu tenho que considerar o 11 para cima aqui, o 12 para a direita aqui, e a resultante desses 5. 5 vezes 6 aqui. É muito mais fácil eu parar e entrar por aqui e considerar só o 19 e o 12. Tá? Então a gente vai fazer isso. Entrando pela direita, eu tenho 19, que vai comprimir, e nada mais vai fazer influência no diagrama de normal desse pilar aqui. Então, a gente vai fazer aqui o 19, o 11 ficou daquele tamanho ali. Vamos tentar fazer o 19 um pouquinho maior para dar a ideia de que é maior mesmo. E de novo, não vai mudar nada ao longo do pilar inteiro. Então a gente fecha aqui e ele também é negativo. Então, colocando aqui o valor, agora de 19, a gente finalizou o diagrama de normal. Tá? Vamos passar agora então para o diagrama de cortante. Eu chamei aqui DC, tá? Tem alguns livros que chamam de DQ, pode ficar à vontade. Vamos fazer a mesma metodologia, tá? Só que agora eu não vou estar mais preocupado com as forças que estão na mesma direção do elemento. Eu vou estar preocupado com as forças que estão na direção perpendicular ao elemento. Então, entrando por aqui, eu tenho 11. O 11 está na direção desse pilar, então ele não vai contar no cortante. Chegando aqui, eu achei o 12, e aí a gente vai precisar daquela simbologia que a gente usava. Deixa eu pegar ela aqui. Então aqui, ó, tá aqui a nossa convenção. E então passamos pelo 11, ele não vai fazer nada. O 12. O que eu vou fazer aqui para ver se esse 12 vai ser positivo ou negativo? De novo, gente, isso aqui pode ser, se eu virar, ó, se eu pegar essa ponta aqui e eu rotacionar ele assim para deixar na horizontal, eu vou estar entrando pela direita e encontrando uma força para cima, que vai ser negativo. Se eu pegar isso aqui e rotacionar ao contrário, rodei essa partezinha aqui para cá para deixar ele na horizontal, eu estou entrando pela esquerda e estou encontrando para baixo, então é negativo. Não importa se você está pensando em rotacionar essa barra assim para deixar ela na horizontal para análise, ou se você está rodando ela assim para deixar ela na horizontal para análise. Tá? Não vai fazer diferença, você vai chegar no negativo de qualquer forma. Então, vou pensar aqui, ó, vou pensar que ela está na horizontal rodando assim, colocando o apoio aqui para a esquerda. Essa força ficaria para baixo. Então, entrando pela esquerda para baixo, eu encontro o negativo. Tá? Então, vamos de novo. O negativo vai para dentro aqui para a gente. Não teria problema esse negativo ir para fora. Só que aí no final tem que colocar o sinalzinho indicando que é negativo. E até o final desse pilar não vai mudar nada no cortante porque não tem nenhuma outra força atuando. Então, a gente vai levar ele constante até o final. E vou indicar aqui que isso aqui é negativo. Cheguei agora na viga. Tá? A metodologia é a mesma lá do normal. Então esqueço esse pilar e trago as forças que eu já passei para esse ponto aqui. O 12 não vai fazer cortante nessa viga, mas o 11 vai. Então, o 11. Agora eu não preciso nem virar nada que ela já está na horizontal. Estou entrando pela esquerda e encontrei uma força para cima. Então, 11 para cima, positivo. Eu vou subir aqui 11. Então, vamos pegar aqui. Vou subir
11 aqui. Vamos colocar os valores para não esquecer. Então, 11. Vem para cá. E o 12 foi o que a gente fez antes aqui. Beleza. Vamos parar e vamos entrar pelo outro lado. Agora, nesse ponto aqui, eu tenho já o 12 que vai fazer cortante. Então, vamos pegar isso aqui e rodar para cá, para deixar na horizontal. E entrando pela direita, eu vou encontrar uma força para baixo. Direita para baixo vai ser positivo. Então, eu vou ter aqui 12 positivo. Vamos aqui. 12 também. Positivo. E não muda nada até o final do pilar. Então, a gente vai constante ali até o final. Aqui, então, a gente vai ter 12 também. Vou colocar esse 12 aqui em cima. A gente indica que é positivo. E agora, nesse ponto aqui, ó, a mesma ideia. Ignoro esse pilar e trago as forças que eu passei para esse ponto aqui. Então, o 12 aqui faria normal e o 19 vai fazer cortante. Então, estou entrando pela direita, encontrei o 19 para cima, vai ser negativo. Então, eu vou descer 19. Então, vamos aqui, ó. Pronto, assim ele vai ficar maior do que o 11 e já está bom. E eu sei que essa carga distribuída no diagrama de cortante ele vai ser uma linha inclinada, então eu vou simplesmente ligar esse ponto com esse ponto aqui. Daqui a pouquinho a gente faz a conta para ver se bate, mas a princípio tem que ser isso aí. Então, ó, vou simplesmente fazer essa ligação aqui porque eu sei que o gráfico tem que fechar. Vamos fazer a conta? Deixa eu colocar aqui o valor do 19 ali, que a gente não colocou. O 19 ali. Vou botar ele aqui. Um pouquinho mais para baixo. Pronto. Dá para ver que é essa partezinha aqui. Então, aqui ó, a gente está no positivo. E aqui a gente está no negativo. Tá? Vamos fazer essa conta aqui para ver se bate. Então, comecei aqui no 11. E vou descer 5 vezes 6. Vou descer 30. Deu exatamente menos 19 aqui. Então, deu certo. O que falta para a gente finalizar esse diagrama? Só descobrir essa distância aqui. Então, fazendo uma regra de 3, eu sei que a cada 1 metro eu desço 5. Então, quantos metros eu preciso andar para descer 11? Eu vou fazer 11 dividido por 5. Aqui vai dar 2,2 metros. Vamos fazer essa cota aqui. Então, daqui até aqui. Eu vou ter 2,2. Fechou a cota aqui. Vamos colocar um textozinho. 2,2 metros. Vou colocar aqui, eu tiro esse DC aqui para o lado. Pronto, então finalizamos o diagrama de cortante. Vamos agora para o diagrama de momento. Tá? No diagrama de momento, a metodologia vai ser a mesma ideia. Tá? Eu vou continuar entrando ou por um lado ou pelo outro, e conforme eu vou passando pela força, eu vou considerando ela para o momento. E no momento, da mesma forma que a gente fazia para a viga, quando eu passo por uma força, eu calculo
o momento no próximo ponto que vai mudar alguma coisa. Então, eu entrei aqui e encontrei o 11. Próximo ponto que vai mudar alguma coisa no 12. Então, eu faria 11 vezes a distância aqui. Só que o 11 ele está na mesma direção desse pilar. É a mesma ideia de quando eu tinha uma força horizontal na viga. Ele está no mesmo sentido, na mesma direção. Então, a distância perpendicular desse 11 até qualquer ponto que eu fizer aqui vai ser zero. Então, aqui 11 vezes zero. Então, meu gráfico vai ficar zerado até encontrar esse 12 aqui. Quando eu encontro 12, eu vou fazer cálculo do momento no próximo ponto que muda alguma coisa, que é essa curva aqui. Então, vou ter 12 vezes 3, 36. Para que lado? Sempre para o lado de trás da seta. Então, eu vou ter uma reta crescendo aqui até o 36. Então, ó, desse ponto aqui onde está o 12, a gente vai crescer aqui e vai ser o 36. Então, pessoal, olha só. Aqui eu já vou ter uma pequena diferençazinha aqui por ser um pórtico. Quando eu faço o normal e faço o cortante, quando eu passo de um elemento para o outro, é como se eu tivesse iniciado um outro problema. Para o momento não, o momento ele é transferido entre esses elementos. Então isso vai funcionar dessa forma aqui, ó. Eu fiz aqui aquela ligaçãozinha que a gente está vendo aqui do pilar com a viga, eu aumentei ela ali do lado. Então o que a gente precisa saber, ó? Que o momento foi para a esquerda aqui no pilar, tá? À esquerda do pilar. E eu sempre represento no gráfico do momento o lado onde está tracionado. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou representar o lado que está tracionado. Vou fazer aquela setinha curva que a gente usa normalmente para representar momento, dessa forma aqui. Por quê? Assim eu estou puxando esse lado do pilar e estou empurrando esse lado aqui. Tá? Então o momento é esse aqui, de 36. E eu preciso que isso aqui esteja em equilíbrio. Então, para isso estar em equilíbrio, se esse momento está aqui no sentido anti-horário, eu vou precisar de um momento no sentido horário aqui, para combater ele e isso aqui não sair rodando, tem que estar em equilíbrio. Então, se eu tenho 36 aqui assim, eu vou ter 36 aqui. Na viga, esse 36 está tracionando a fibra de cima. Então, no meu diagrama, eu vou colocar aqui, começando para cima, 36 também. Então, vamos subir aqui 36, que seria o mesmo valor que a gente veio aqui para o lado no pilar. Então, eu tenho 36 ali também. Vamos escrever isso para não esquecer. 36 aqui. Beleza. Então, essa análise que eu fiz agora é a forma mais teórica da gente fazer. Mas tem um macete. Qual é esse macete? Quando eu tenho uma ligação só entre pilar e viga, sem ter uma outra barra ou nada assim, nesse tipo aqui que é bem simples, sempre que o diagrama estiver para fora no pilar, ele vai para fora na viga. Se ele tivesse para dentro aqui, ele viria para dentro também. Tá? O macete é esse. Então, vamos parar aqui de novo e vamos entrar pelo outro lado. Aqui, o 19 está na mesma direção desse pilar aqui, então não vai fazer momento, mas o 12 está perpendicular. Então, o 12 vai fazer momento, vai mudar alguma coisa só nessa virada aqui. Qual vai ser o valor do 12 aqui? 12 vezes 5 vai dar 60. Então, vai 60 para a direita. Por quê? Eu sempre vou para o lado de trás da seta. Então, vamos fazer aqui. Eu vou ter aqui 60. Fazer bem maior do que esse 30
para dar a ideia mesmo de ser bem grande, tá? Ficou até bem mais do que o dobro, mas tudo bem, a gente só quer dar uma ideia de grandeza aqui. E vamos fazer aqui essa ligação. E beleza, tá? Então aqui eu fiquei com 60, vamos escrever. Então, pelo macetezinho que eu acabei de ensinar para vocês, se eu estou com 60 para fora aqui, eu vou continuar com 60 para fora aqui. Então, esse mesmo 60 que foi para lá, ele vai subir aqui 60. Tá, vamos escrever aqui o 60. Veio para cá, beleza. O programa não quer deixar eu colocar muito pertinho, vai ficar aqui mesmo. Então, olha só, o que eu sei dessa ligação no meio aqui? Como é uma carga distribuída, eu sei que é uma parábola. Só que eu posso ter parábola de duas formas aqui. Eu posso ter uma parábola, na verdade mais de duas formas até, mas eu posso ter uma parábola que ela vai vir aqui, não vai cruzar o eixo da viga, ela vai ficar sempre aqui para o lado de cima. Ou então eu posso ter uma parábola que vai cruzar aqui e depois ela vai subir. Ou então eu posso até ter uma parábola que ela vai simplesmente subir para sempre aqui. Que não vai ser esse caso porque a gente tem uma força aqui puxando ela para baixo. Então ela vai necessariamente ter que descer nesse início. Como que eu vou descobrir se ela passa ou não desse eixo zero aqui para a gente? A gente vai precisar fazer essa conta aqui, ó, no 2,2 que a gente tinha achado no cortante. Então, relembrando, sempre que o cortante corta o eixo, o diagrama aqui do cortante vai cortar o zero, eu vou ter um ponto de máximo ou de mínimo no meu diagrama de momento. Então, eu sei que a 2,2 desse ponto aqui, eu vou ter esse meu ponto de máximo ou mínimo no diagrama de momento. Como eu sei que é uma parábola que está começando aqui descendo, vai ser um ponto de mínimo. Eu só preciso saber se ele vai ou não cruzar o zero. Como que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Deixa eu escrever para vocês conseguirem acompanhar melhor. E para fazer essa conta aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou considerar que eu já estou começando no 36, então vou botar 36. Botando o 36 como positivo, no final, se a resposta der mais, significa que deu para cima, acima do zero. Se der menos, ficou abaixo do zero. Tá? Então, aqui eu comecei no 36. O 12, se eu pensar que ele está nesse ponto aqui, ele não vai fazer momento na viga. O momento que esse 12 faz já é o 36. Foi o 12 vezes 3, ele vai se manter aqui nessa viga. O 11 não, o 11 ele já está perpendicular à viga. Então, ele vai fazer a curva ir para baixo. Então, se o 36 está para cima é positivo, o 11 que quer fazer ir para baixo vai ficar menos. Menos 11 vezes a distância que eu quero aqui, como a gente tinha visto, é 2,2. Então, 11 vezes 2,2. E a força distribuída vai puxar o gráfico para cima. As setinhas estão para baixo. O gráfico sempre vai para o lado de trás da setinha. Então, vai ajudar esse 36. Então, vou botar aqui mais quanto? 5, que é o valor dela, vezes, eu estou fazendo só até aqui, ó, só até o 2,2. Eu não andei os 6, eu andei 2,2. Então, o resultante vai ser 5 vezes 2,2. E essa resultante vai estar posicionada na metade desse 2,2. Então, vezes 1,1. Isso aqui vai me dar o meu valor de mínimo. Dá 23,9. O que isso quer dizer? Positivo. Então, significa que não cruzou o zero. Então, eu vou fazer uma parábola que sim, ela vai descer um pouco aqui, vai chegar no ponto mínimo e vai subir
mas sem cruzar o zero aqui. Então, vamos colocar esse valor que a gente já calculou ali, porque ele tem que ser indicado, ele é importante. Ele vai ser aqui 23,9. Aí, para a gente indicar que é o menor valor, a gente faz aqui, ó, indicaçãozinha, que é o valor de mínimo. E aqui, para mim, finalizou, tá? Por que finalizou? Eu não gosto de colocar positivo ou negativo nesse gráfico aqui. Eu acho que confunde um pouco. E aí vai de acordo com vocês. Tem livros que a gente usa que eu estaria colocando isso aqui como negativo, isso aqui como negativo e isso aqui como negativo. Tá? Já tem alguns outros livros que colocariam esses dois aqui como positivo. E aí é questão de referencial. Por isso, eu acho melhor não colocar nenhum sinal. Mas aí vocês têm que ver de acordo com como foi ensinado para vocês. Aqui eu consigo saber, só olhando para esse gráfico, que o que está sendo tracionado é o que está à esquerda aqui nesse pilar, é o que está à direita nesse pilar e é o que está acima aqui na viga. Então eu não preciso de sinal para saber o que está acontecendo. Por isso que eu prefiro não colocar sinais.